Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 da Acessibilidade, capítulo 1. A acessibilidade é um direito e garante às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Artigo 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Inciso 1. A aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública ou coletiva. Inciso 2. A outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Inciso 3. A aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere. E, inciso 4. A concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas de tecnologia da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Parágrafo 1º. O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve-se adotar adaptação razoável. Parágrafo 3º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal na diretriz curricular de educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. Parágrafo 4º. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com apoio de organismos públicos e de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Parágrafo 5º. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. Artigo 56. A construção, a reforma, a ampliação ou mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas, de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Parágrafo 1º. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, de arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e normas técnicas pertinentes. Parágrafo 2º. Para aprovação, o licenciamento ou emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes, e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. Parágrafo 3º.
O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. Artigo 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Artigo 58. O projeto e a construção de edificação de uso privativo multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Parágrafo 1º. As construtoras incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis na forma regulamentar. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de valores adicionais para aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Artigo 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação e a acessibilidade das pessoas durante e após sua execução. Artigo 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 10.257, de 10 de julho de 2001 e 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Inciso 1. Os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta lei. Inciso 2. Os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário. Inciso 3. Os estudos prévios de impacto de vizinhança. Inciso 4. As atividades de fiscalização e a imposição de sanções. E, inciso 5, a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. Parágrafo 1º. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Parágrafo 2º. A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente de sua renovação, quando estiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Artigo 61. A formulação e a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Inciso 1. Eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para a implementação das ações e, inciso 2, planejamento contínuo e articulado entre setores produtivos. Artigo 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos de cobrança de tributos de formato acessível. Capítulo 2 do acesso à informação e à comunicação. Artigo 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, por órgãos de governo para uso de pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis
conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Parágrafo 1º. Os sítios devem conter símbolos de acessibilidade em destaque. Parágrafo 2º. Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação e LAN houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Parágrafo 3º. Os telecentros e as LAN houses, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Artigo 64. A acessibilidade dos sítios de internet que trata o artigo 63 desta lei deve ser observada para a obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 54 desta lei. Artigo 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica. Artigo 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis. Artigo 67. O serviço de radiodifusão de sons e imagens deve permitir o uso de seguintes recursos, entre outros. Inciso 1. Subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2. Janela com intérprete das Libras. Inciso 3. Autodescrição. Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros de formato acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Parágrafo 1º. Os editais de compras de livros, inclusive para abastecimento ou atualização de acervos de biblioteca em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Parágrafo 2º. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por outros softwares leitores de telas ou tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. Parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. Artigo 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre diferentes produtos e serviços ofertados por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência em caso de sua utilização, aplicando-se no que couber os artigos 30 a 41 do Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 1º. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos, ou por assinatura, devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade que trata o artigo 67 desta lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 36 e 38 do Código de Defesa do Consumidor.
Parágrafo 2º. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. Artigo 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no artigo 67 desta lei. Artigo 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 72. Os programas e as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Artigo 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em braille, autodescrição, estenotipia e legendagem. Capítulo 3 da Tecnologia Assistiva. Artigo 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado a cada período de 4 anos, com a finalidade de, inciso 1, facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com a oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva. Inciso 2, agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários. Inciso 3, criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais. Inciso 4. Eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva. Inciso 5. Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Capítulo 4 do direito à participação na vida pública e política. Artigo 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e oportunidade de exercê-los em igualdade de condições e com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A pessoa com deficiência deverá ser assegurado o direito de votar e ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Inciso 1. Garantir que os procedimentos e as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Inciso 2. Incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado.
Inciso 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral é obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no artigo 67 desta lei. Inciso 4. Garantia do livre exercício do direito de voto e, para tanto, sempre necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência é auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Parágrafo 2º. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades, observado o seguinte. Inciso 1. Participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país e em atividades e administração de partidos políticos. Inciso 2. Formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis. Inciso 3. Participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. Título 4 da Ciência e Tecnologia. Artigo 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Parágrafo 1º. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologia assistiva e social. Parágrafo 2º. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas de conhecimento. Parágrafo 3º. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologia assistiva e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. As medidas previstas nesse artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público com vistas ao seu aperfeiçoamento. Artigo 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados em especial, inciso 1, o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entendimento de pessoas com deficiência. Inciso 2. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência e à computação e aos sítios da internet, em especial o serviço de governo eletrônico.